O meu próximo convidado chama-se António Cabral, é advogado e tem duas especialidades, em Direito Internacional e em Direito Criminal. Mas ele está comigo aqui em estúdio. Olá, António, bem-vindo à Lusac TV. Olá, Daniel, obrigado. Hoje vamos falar essencialmente da tua experiência internacional. É óbvio que vamos também falar do trabalho que fazes em Montreal. Atualmente tens um consultório de advogados. Sim, tenho um consultório. Sou sócio num consultório aqui em Montreal. E trabalhas como especialista em crime. Exato, em Direito Criminal aqui em Montreal. Muito bem. Mas a tua carreira começou cedo, portanto, quando terminaste os teus estudos na Universidade do CAM, o curso de Direito, foste fazer o teu mestrado para a França. Sim, fiz um mestrado depois de acabar os meus estudos em 2001 na UQAM. Fiz um mestrado em Direito Internacional na Universidade de Montpellier. O que é o Direito Internacional? O Direito Internacional é um direito que se especializa nas relações entre os diferentes governos. Então, há relações de todos os níveis, relações económicas, pode ser relações quando há guerras, quando há diplomacia, todos os tipos de desacordos, todos os tipos de relações que há entre os governos. Muito bem. Então tu foste para a França fazer um mestrado nesta área. Nesta área, exatamente. E aí surge também algumas ligações ou o aprofundamento à língua francesa. Sim, porque estava a estudar na Universidade de Montpellier e tinha um programa onde a gente podia fazer uma apresentação de advogados, onde íamos em frente ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E este tribunal é em Estrasburgo. Então fui escolhido para a universidade com 2 outros estudantes para ir apresentar um caso que não era um caso verdadeiro, que era um caso fictivo, e que íamos apresentar perante verdadeiros juízes do Tribunal da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Durante o teu mestrado em França, surgiu o convite para ires para Timor. Exato. Isto em 2005. Exato. O que é que foste fazer para Timor? Para Timor, eu estive lá a trabalhar no Ministério da Justiça para assegurar a transição das Nações Unidas quando Timor ficou independente, em 2004. Teve um período onde as Nações Unidas estavam presentes para assegurar a transição e fui no Ministério da Justiça e era responsável, como Ministro da Justiça, para comunicar ao Ministro da Justiça todos os projetos de leis que vinham das Nações Unidas e todas as sugestões que tínhamos para dar ao Ministro da Justiça para melhorar as relações entre os cidadãos em Timor e para começar um país que estava a começar de novo. Exatamente, portanto, uma nova Constituição, novas leis. Exatamente. E foste tu que ajudaste, juntamente com o Ministro da Justiça, a escrever estas leis. Exato. Muito bem. Quanto tempo é que estiveste em Timor? 1 ano. 1 ano. Foi perigoso, é perigoso ter uma profissão como esta? Trabalhar e fazer leis numa terra que não é a nossa? O que é perigoso não é tanto por causa do tipo de trabalho, é que nesses países que são países onde muitas pessoas são pobres, tem o fato de vir de um país estrangeiro, tem uma percepção das pessoas que vivem nestes países que nós somos ricos. Claro. Que não é exatamente o caso. Então são alvo. Exato. Alvo de ataque. E aconteceu um incidente um dia, que foi o único incidente que me aconteceu na minha experiência em Timor, onde estava a viajar com um carro das Nações Unidas, que a gente vê na televisão os carros brancos UN, ONU, com as antenas grandes, e eu estava sozinho num caminho de campanha e vi uma árvore atravessada em frente na rua e comecei logo a pensar que não era muito cristão o que estava a acontecer. E quando cheguei à altura da árvore, saí mais ou menos 10 pessoas armadas, não muito velhas, assim, rapazes de 20, 30 anos, com armas a apontar para mim, para sair do carro. Fui amarrado... Que língua é que eles falavam? Falavam Tetum. E tu percebias? Sim, já tinha tido um curso em Tetum, que é a língua local em Timor, então eu percebi o que eles estavam a dizer e pedi para falar... Foi a tua sorte? Foi a minha sorte, sim. Eles tinham um bocadinho de respeito para os estrangeiros que faziam um esforço para compreendê-los. Então, falava em Tetum,
Porque na capital de Dili falava-se mais português, mas fora da capital era mais o Tetun, que é a língua oficial do Timor. E conseguia falar com o chefe e depois amarraram-me numa árvore e procuraram as coisas todas dentro do carro e depois de uma hora mais ou menos disseram que eu podia ser libertado e eles foram todos embora. O que é que pensaste durante essa hora que estavas amarrado? Os primeiros 5 minutos eu pensava que eu podia morrer, porque nunca tinha-me acontecido de ser agredido assim desta maneira com armas, mas depois, quando eu vi que o que eles queriam realmente era uma maneira de fazer dinheiro rápido, aí eu percebi que eles não tinham nada contra mim, mas que tinham mais contra eles queriam a presença, dinheiro. queriam dinheiro, sim. E têm também contra a presença das Nações Unidas em Timor, porque estava a mudar o país naquele tempo e as pessoas não tinham necessariamente acesso às ameliorações que estavam tendo sido dadas ao pessoal de Dili e as pessoas de fora da capital não tinham acesso às mesmas facilidades que as pessoas em Dili. Ao fim de um ano regressaste à França, mais precisamente a Paris, para ocupar um outro cargo. Sim. Ao fim de um ano eu estive em Paris 6 meses, porque em Timor tinha encontrado uma pessoa que disse que tinha um cargo em Paris, na Organização Internacional da Francofonia. Então estive lá 6 meses a trabalhar na organização em Paris e depois veio um bocadinho mais tarde uma pessoa que eu tinha encontrado neste tempo que veio com uma proposta que tinha um cargo disponível no Haiti e isso foi em 2009 e este cargo era um cargo de coordenador de um projeto de apoio à justiça que era cofinanciado para o Canadá e para a União Europeia. Portanto, entre este projeto da francofonia na França e o Haiti, tiveste em Montreal, em 2007, Exato. onde voltaste ao teu consultório. Sim, comecei um consultório naquele ano, Exatamente. em 2007. Depois estive, durante 2007, 2008, parte de 2009 no consultório, a trabalhar como advogado. E em 2009 arrancas para um novo projeto que é no Haiti. Exato. Que vais como coordenador técnico do projeto de apoio à justiça que é o no nome Haiti. oficial desse projeto. Ou seja, de novo a fazer leis e a trabalhar juntamente com um outro ministro da Justiça, Exatamente. desta vez no Haiti. Como é que foi esta experiência? Foi fácil trabalhar no Haiti? Foi muito mais difícil com o que tinha sido com Timor, porque em Timor as pessoas estavam mais abertas, como era um país novo, era um país que estava a começar, tinham o apoio das Nações Unidas para ajudá-los com a independência em 2004, então tinham uma boa percepção do nosso apoio em Timor. No Haiti a percepção era completamente diferente, porque era um país que já existe há mais que 200 anos, foi o primeiro país no mundo de pessoas pretas, de raça negra, e eles têm esse orgulho que, se eles conseguirem ser o primeiro país independente de raça negra, que eles têm direitos a uma opinião mais forte, porque eles conseguirem alguma coisa. Okay. Então é muito difícil mudar as mentalidades numa situação assim. Mas o trabalho que tu tinhas não era só de fazer leis, era também de montar os tribunais. Exatamente. Tu foste o gestor de 30 milhões de dólares Sim. No Haiti entre 2009 e 2012. Exatamente. Não gastámos o dinheiro todo, porque eu voltei uma grande parte, perto de 30% do dinheiro voltou ao governo canadiano e ao governo da União Europeia, mas tem uma parte que era a parte mais cara, de onde se gastava mais dinheiro, que era comprar equipamento, porque fora da capital Port-au-Prince, os cidadãos não têm acesso à justiça e por isso tivemos que investir em coisas tão simples, computadores, cadeiras para o povo. Salas para fazer as audiências, para julgar as pessoas. Salas de audiência e através do país, foi a experiência que eu gostei mais, foi viajar através do país para encontrar as pessoas, para pedir o que é que eles queriam, o que é que eles pensavam da intervenção da comunidade internacional e aí é que eu realizei que, de facto, a justiça existia, mesmo se o país existia há 200 anos, a justiça real existia só em Port-au-Prince. Exato. E foi porque os caminhos também são difíceis, muitas pessoas não querem viajar, não têm acesso e tinha viajado com e é isso que era também que fazia piada, que a todos os 200 km mais ou menos
os pneus arrebentavam, porque tinha muitas pedras e tínhamos que sair para fora, mudar um pneu e continuar o caminho. Mas o pior não foi isto, porque mais uma vez encontras-te numa situação complicada, que foi em 2010 o terremoto em Haiti, Sim. que morreram mais de 250 mil pessoas e que tu também estavas nesse dia a trabalhar no Haiti. Sim, estava a Como é trabalhar. que foi também essa experiência? Foi uma experiência muito difícil para mim durante certos dias, porque eu Tu perdi... estavas a trabalhar e o que é que aconteceu? A primeira coisa que eu vi foi o computador que estava assim à minha frente, que foi-se embora, voou contra a parede, e aí eu percebi que tem uma coisa que não... E acontece tudo muito rápido, e eu levantei-me e eu vi que as paredes atrás de mim e ao lado que estavam a rachar, porque a maior parte dos edifícios em Port-au-Prince são em cimento, e começou tudo a rachar, e comecei a ver pó, e aí eu decidi correr para fora. Mais ou menos 30 segundos, um minuto, que já estava lá fora, metade do edifício de onde eu estava amassou-se todo. E amassou-se uma parte em cima do meu carro, e aí eu comecei a pensar que eu já não tinha carro, que eu ia ter que andar, porque andar sozinho em Port-au-Prince era perigoso. Claro. Mas eu vi também naquele dia que as pessoas humanas, numa situação dessas, que estavam muitas pessoas feridas, estavam a tentar se ajudar e não tinha ninguém que vinha para me agredir. Quando eu estava a andar, mesmo, apesar de haver alguns problemas, naquela altura toda a gente se ajudou. Tu próprio salvaste a vida à tua secretária? Não salvei a vida à secretária, ela estava escondida, tinha-se escondido debaixo do escritório de onde ela estava, debaixo da mesa. Mas quando encontraste estava debaixo da mesa a tremer e ela não queria sair. Então eu estava tão nervoso, eu não sabia se ia cair a outra parte do edifício. Eu lembro-me só de pegar para os cabelos dela e de puxá-la e ela sair comigo lá para fora e eu disse, não, tu vens comigo, não ficas aqui. E eu puxei-la lá para fora. E quando eu realizei também... Ela era de origem haitiana. Ok. Muito bem. Bom, uma experiência, mais uma rica, não é? Dizem que não há duas sem três, mas pelos vistos tu és um homem cheio de sorte, portanto vais conseguir resistir. Depois desta experiência no Haiti, regressas ao Canadá, onde estás hoje atualmente com o teu gabinete, com o teu consultório, a fazer direito criminal. Projetos para o futuro? Pensas voltar para fora do Canadá em breve? É difícil agora porque a minha vida pessoal foi deixada de lado durante muitos anos e agora tenho um projeto de finalmente me casar. Então eu penso que eu vou ficar por aqui um certo tempo para guardar um bocadinho de estabilidade na minha vida e depois pode ser que eu vá outra vez, mesmo se eu tenho muitas propostas ainda. É difícil combinar a vida pessoal e viajar, porque, como sabes, quando estamos a viajar, é mais difícil de manter uma relação com uma pessoa à distância. Os teus pais são de origem açoriana, da ilha de São Miguel. Exato. E vais lá a cada 2 anos, mais ou menos. Mais ou menos, yeah. Não gostas de Portugal? É um país que está presente em ti? Sim, depois de todas estas viagens pelo mundo? Me apresento sempre, e é uma coisa que estávamos a discutir ainda agora, que eu apresento-me sempre, mesmo se nasci aqui, se a minha primeira língua é portuguesa, mesmo se não tenho a cidadania portuguesa, que eu nunca apliquei para ser, mesmo se meus pais são portugueses, e apresento-me sempre português. Exatamente. Muito bem. Mesmo em Timor, eu apresentava-me como português. Eu acho que por causa das minhas origens e também por causa do nome António Cabral, que não se pode esconder que é de origem portuguesa. Exatamente. António, muito obrigado. Nós também não poderíamos ter escondido esta história de vida aqui na Lusac TV. É mais um homem português com uma história e uma carreira internacional e, como sabe, o nosso português sempre aqui na Lusac TV. Até já.